Fala galera, tudo bem com vocês? Vocês sabem que recentemente o governador do estado de São Paulo, João Dória, anunciou publicamente que existe uma previsão para que aqui no estado de São Paulo as polícias sejam as polícias mais valorizadas do Brasil, exceção ali do Distrito Federal. Se isso é verdade, se ele vai fazer, se não vai fazer, como isso vai ser feito, são outros 500. Eu trouxe esse vídeo para a gente tentar responder uma questão. Surge uma dúvida a partir disso. Afinal de contas, existem duas polícias, polícia civil, polícia militar. Qual a diferença da polícia civil para a polícia militar? Então, se você tem dúvida sobre isso, você quer saber um pouco sobre qual a diferença da polícia civil e da polícia militar, então não sai desse vídeo que eu vou explicar para você, é só rolar a vinheta. Na verdade, pessoal, se você for pegar o texto da Constituição da República Federativa do Brasil, mais precisamente lá no artigo 144, nesse artigo, nesse dispositivo constitucional, vem a tabela, de maneira taxativa, quais são as polícias que tem no Brasil. Se você não sabia, existem muito mais polícias do que apenas a Polícia Civil e a Polícia Militar. Nossa... Quais são as polícias, então, que existem no Brasil? E aí a gente fala mais precisamente da diferença da Polícia Militar para a Polícia Civil. Então, lá na Constituição você vê que compõe esse rol a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal. Pois é, isso mesmo, a gente tem na Constituição uma polícia ferroviária, uma polícia que cuida exclusivamente do campo das ferrovias federais. Embora hoje em dia praticamente não há mais concurso sobre isso, ainda tem lá no texto constitucional a previsão, dessa polícia, então também é polícia. Depois você tem, aí sim, a polícia militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Civil. Então, na verdade, todas essas polícias aí são previstas na Constituição Federal. Então vamos lá, qual a diferença então da Polícia Civil para a Polícia Militar? Não sei! Basicamente, o próprio nome já sugere, A Polícia Militar é uma polícia militar e a Polícia Civil é uma polícia civil. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Isso é óbvio, velho. Parece ridículo, mas o próprio nome mesmo, ele de fato mostra qual é a grande diferença entre ambas as polícias. Então a polícia militar, ela tem a sua função de cunho preventivo, ela tem uma função de cunho ostensivo. O que significa basicamente isso? Polícia militar, a instituição da polícia militar, ela é uma força auxiliar das Forças Armadas. Então, em tese, todo policial militar, ele é uma força auxiliar do próprio Exército Brasileiro. E por conta disso, você tem, por exemplo, um policiamento mais ostensivo, que tem como principal atribuição impedir com que o ato delitivo aconteça, ou seja, impedir com que o crime aconteça. É um policiamento fardado, é uma polícia ali preventiva, ou seja, quando o governador coloca lá um concurso público para a polícia militar para aumentar o efetivo, é para botar esse policial na rua, O policial militar, ele tem que andar fardado, ele anda de maneira ostensiva, passando pelas escolas, justamente para impedir com que o crime aconteça. Se você for pensar bem, a polícia militar é uma polícia que existe para evitar com que o crime aconteça, certo? Por isso que é o que nós chamamos de polícia preventiva. Ela tá na rua, o PM que tá na rua fazendo ali a sua ronda, o grande objetivo dele não é dar um rolê pela cidade. O grande objetivo do PM que tá ali na viatura é impedir que o criminoso venha a delinquir, O cara, ele tá pensando em cometer um crime, se ele vê uma viatura parada, lógico, ele vai pensar 2, 3 vezes antes de cometer um crime, ou às vezes ele nem comete. Então, quanto mais o policiamento preventivo, em teoria, maior a chance de você diminuir a criminalidade, certo? E é óbvio que a principal função da polícia militar é essa. É uma polícia preventiva, uma polícia que está ali para ostentar o poder do Estado. Por isso a farda, por isso os equipamentos, os acessórios ali. Pessoal, é óbvio que a polícia militar tem outras atribuições, tá? Óbvio, Também é possível um policial militar cumprir mandado de prisão. Na prática, a polícia militar, ela tem também outras atribuições, tá? Senão a gente vai se estender muito nesse vídeo, é para ser um vídeo curto, beleza? Então a PM é uma polícia ostensiva, uma polícia preventiva. E a polícia civil? Polícia Civil, pessoal, é uma outra polícia completamente diferente, que tem uma função ali diferente da Polícia Militar, embora em alguns momentos elas possam fazer atribuições semelhantes. Em tese, a Polícia Civil, ela tem uma função completamente diferente da PM. A Polícia Civil, diferentemente da Polícia Militar, ela é uma polícia, olha o nome, repressiva, ou seja, é uma polícia que repreende
o ato criminoso. Para ficar fácil de entender, antes do crime acontecer, normalmente quem tá atuando é a polícia militar. É a PM que vai levar lá o cara que pegou ali no flagrante, antes dele cometer um crime ou depois que ele acabou de cometer. Na maioria das vezes é o próprio PM que vai levar lá esse indivíduo pro distrito policial, que ali vai ser lavrado um auto de prisão em flagrante, o termo circunstanciado e etc. Não vamos entrar nessa questão. Mas depois que o crime já acontece, vem o trabalho da Polícia Civil, que é basicamente focado na investigação. Ô Sherlock Holmes! Certo? Por isso, repressão. Por isso, polícia repressiva. Uma polícia também conhecida como polícia judiciária. Por que polícia judiciária? Porque na prática, a grande missão da Polícia Civil é tentar colher elementos de informação, o maior número de elementos de informação possível, depois que o crime já ocorreu. Então, depois que o crime ocorreu, o trabalho da Polícia Civil aparece. Ela tem a função de, portanto, investigar quais foram as circunstâncias em que aquele crime ocorreu, quem foi possivelmente o autor, não se fala aí em autoria, é indício de autoria. Então ela vai tentar colher as motivações do crime, quais foram as pessoas ali que se envolveram nesse crime, direto ou indiretamente. O que mais? Ela vai estudar o local do crime. Por exemplo, dentro da Polícia Civil você tem a Polícia Científica. A Polícia Científica, né, os peritos, eles de certa forma compõem a instituição da Polícia Civil. Enfim, o grande trabalho da Polícia Civil é colher o máximo de elementos de informação possível a respeito daquele crime. E isso se dá no que nós chamamos de inquérito policial. Então, o inquérito policial, que é um procedimento investigativo da Polícia Civil, ele tem como grande característica investigar. Esse inquérito policial, depois do inquérito concluído, aí sim a gente entra na fase do processo penal, porque aí o Ministério Público vai olhar para esse inquérito, vai oferecer a denúncia para a autoridade judiciária ou não. Na prática, o processo de fato se instaura a partir do momento em que o Ministério Público oferece a denúncia para o juiz, e aí é uma outra história. É por isso que a grande diferença da Polícia Civil, além dessas suas características, as suas atribuições que são muito diferentes com relação à Polícia Militar, por exemplo, o policial civil, é muito comum você ver um policial civil com barba, coisa que na PM é proibido, né, por causa do regimento interno, são militares, então existe toda uma regra, todo um conjunto de disciplina que regulamenta esse trabalho do PM. O PM não pode andar de barba, ele tem que estar sempre fardado, a farda tem que estar sempre organizada, tem que estar sempre passada, com o coturno limpo, coturno engraxado, enquanto que o policial civil, ele é mais relaxadão? Não necessariamente, né? Mas, por exemplo, da Polícia Civil, é muito possível você ficar de barba se você quiser. Não existe farda pra Polícia Civil. Existem os uniformes da corporação, né? Da instituição. Você pode ir lá muito bem usar uma calça tática, usa uma jaqueta, você vai andar de viatura, tá? Então, o policial civil, não existe essa rigorosidade a respeito da aparência física. Aliás, é muito bom que, inclusive, na Polícia Civil tenha todo tipo de pessoa possível. É muito comum você ver na Polícia Civil os caras com muita tatuagem, né? Tatuagem é bem comum você ver, coisa que na Polícia Militar até tem, mas a Polícia Militar já tem um pouco mais de receio com essa questão da tatuagem. Já na Polícia Civil não há essa necessidade, até por causa das características, né? A Polícia Civil, por ser uma polícia investigativa, é o policial civil que, por exemplo, vai fazer uma infiltração, é um agente policial civil que vai se infiltrar, por exemplo, numa organização criminosa. E aí o cara, para ele se infiltrar, fazer um trabalho infiltrado, o cara ele tem que parecer, né, com ali características mínimas ali do grupo ao qual ele vai investigar, né? Então, normal, né? É bastante normal. É importante até que haja. A Polícia Civil, ela precisa desse tipo de massa diferente de tipos de policiais civis, cada um com a sua função. E qual das duas polícias é a melhor polícia? A Polícia Militar é melhor ou a Polícia Civil é melhor? E aí, o que é que você acha? Gente, não existe isso. Na prática, a Polícia Militar, ela é muito importante para a sociedade, assim como a Polícia Civil também é muito importante para a sociedade. Ambas têm a sua contribuição social, ambas têm os seus méritos, ambas têm as suas determinações dadas pela Constituição e ambas aí devem caminhar juntas. É bem verdade que, infelizmente, nem sempre é assim que acontece. Existe aí, historicamente, uma espécie de desavença de corporações, policiais militares que não se entendem muito bem com policiais civis, e eu acho que isso é uma grande baboseira. Ambos ali são funcionários públicos. Para entrar tanto para a Polícia Militar quanto para a Polícia Civil, você precisa passar no concurso público, então você é policial do mesmo jeito, você vai andar de viatura do mesmo jeito, você vai andar armado do mesmo jeito. O policial civil normalmente anda com distintivo, mas existe também o distintivo do policial militar, não é muito comum eles utilizarem, mas existe. Então ambos fazem parte aí das carreiras policiais, certo? Então não há uma polícia melhor do que a outra. Todas as polícias, elas são importantes aí no campo da segurança pública, do ponto de vista sociológico, cada uma com a sua função.
função, cada uma com a sua atribuição, com as suas características, mas ambas são extremamente importantes para a sociedade, certo? Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que eu tenha ajudado você a entender a diferença da polícia militar para a polícia civil. Se você quiser que eu me aprofunde um pouco mais em uma dessas instituições, bota aqui nos comentários, deixa aqui as sugestões dos próximos vídeos que a gente pode aprofundar. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, ativar as notificações para toda vez que eu lançar um vídeo novo, você ficar ali sabendo de primeira mão. Eu pretendo trazer mais vídeos desse tipo, não tem um limite, né? Falar um pouco sobre o universo de concursos públicos também. Tô pensando em trazer no próximo vídeo aí como estudar para concurso, como foi um pouco a minha trajetória na aprovação do concurso de escrivão da Polícia Civil e tentar passar um pouco para vocês aí da minha experiência com relação a isso, tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, não se esqueça de curtir e não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar por dentro aí dos próximos vídeos. Se você ativar o sininho, toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber e você não vai perder nenhuma novidade, beleza? Falou, valeu!